Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos entrando no seu televisor com muita alegria, sabendo que este programa tem uma finalidade: abençoar você, orar por você, por sua família, mostrar a você que existe sempre uma bênção para aquele que se aproxima de Deus. Eu espero que você telefone para alguém nesse momento, convidando-o para assistir o programa, para que nossa audiência possa aumentar através da sua ajuda. Está começando o programa Louvor e Mensagem, trazendo sempre uma entrevista e uma palavra bíblica que pode abençoar o seu coração. O dia 10 de agosto foi de decisão para cerca de 110 irmãos batizados nas águas no sítio da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Xerém. Pastores, líderes, centenas de pessoas marcaram presença naquela manhã ensolarada e testemunharam esse momento tão importante para um cristão. Essa é uma forma pública de mostrar uma vida nova em Cristo Jesus. Um culto a Deus foi ministrado com louvores e adoração. Os testemunhos, como sempre, emocionaram e glorificaram o nome de Deus, provando que o Evangelho dá novas chances a quem aceita Jesus como Salvador e Senhor. Porque nada é de se comparar àquele dia quando Ele voltar e cada um de nós pudermos olhar Ele face a face e dizer: valeu a pena. Deus abençoe vocês. Meus amigos, se você é cristão ou tem algum parente evangélico na família, vocês devem se lembrar das reuniões abençoadas da Maranata na Associação Brasileira da Imprensa, na ABI. Pois bem, essas reuniões estão de volta todas as quartas-feiras, às 7h30, na Rua Conde de Bonfim, 229, pertinho da Praça Sans Penha. São reuniões de evangelismo, de louvor, uma festa. Venha e traga uma visita. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou recebendo Cláudio Roberto Silva. Ele é psicólogo, já participa da nossa igreja há 22 anos. Ele teve uma experiência com Jesus, mas ele também vai dar um testemunho de como Deus o abençoou na sua carreira, na sua caminhada de psicólogo. E você vai ver como Deus cuida de tudo em nossa vida. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Claudete. Um grande prazer estar aqui participando desse programa que tem abençoado muitas vidas. Cláudio, como é que você teve um encontro com Jesus? Bem, Deus, ao longo dos anos, Ele foi trabalhando na minha vida, porque eu tinha uma vida com os meus familiares religiosos. Então, eles participavam de algumas religiões, diversas religiões, e eu acabei famoso sincretismo brasileiro religioso. E aí eu acabei conhecendo algumas religiões. Mas tinha algumas dessas religiões que eu não me sentia bem, que eu me sentia mal. Mas eu ia me consultar com algumas entidades que às vezes me levavam. E eu, no fundo, eu bem jovem, nesses lugares, eu tinha medo dessas entidades quando me consultavam. Eu não era um praticante dessas religiões, mas na minha família, nessa mistura, eu acabei conhecendo algumas dessas religiões. Aí tive algumas experiências de manifestações na minha família, de algumas pessoas, né, com problemas espirituais, e com o passar do tempo eu fui vendo qual era o caminho da libertação desses problemas que eu acabei vivenciando familiar. Em 1994, a partir de uma experiência na minha família, de um problema familiar, uma irmã com problemas, eu conhecia o diácono Silvio, que é um amigo de infância. Que hoje é o pastor Silvio. Hoje é o pastor Silvio, né, e a sua esposa Sueli. Eles haviam me convidado para que eu fosse na igreja ou na casa deles. E a minha irmã disse que ia na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Campo Grande. Devido ao problema que ela estava passando. Acaba que problema, de vez em quando, abençoa, né? Abençoa, né? A pessoa que tem um certo preconceito, não quer saber muito do Evangelho, na hora de uma situação difícil,
pensa, deixa eu ir lá buscar a Deus, quem sabe eu tenho uma solução. E aí, quando ela comentou comigo que iria na igreja, eu procurei o diácono Silvio, que hoje é um pastor, e conversei com ele pedindo ajuda para ela. Mas, no fundo, eu estava precisando de uma boa palavra. É tanto que eles me evangelizaram, eles falaram do amor de Deus e depois oraram por mim, me receberam muito bem. E o pastor Silvio, de uma forma muito estratégica, ele disse, eu estava sem carro nessa época, deixa que eu te levo até próximo ao ponto, que era bem pertinho da igreja. E aí eu fui na carona e já estava próximo ao culto. E ele pegou, tinha uma senhora que estava dando testemunho de vida dela, e ela estava vendendo um livro sobre a vida dela, a autobiografia dela, muito bom. E aí ele pegou o livro, comprou, me deu, fez uma dedicatória, convidou algumas pessoas que eu conhecia alguns anos atrás, e com aquilo me senti, como eu vou agora rejeitar e não vou participar do convite? Vai pegar mal, receba um presente, não aceita o convite? Aceito. Aí eu fiquei. E foi muito bom ter ficado, foi compensador, porque naquele dia, porque a palavra, a bênção aconteceu, os louvores, o testemunho, a palavra falou muito ao meu coração. E eu me quebrantei com aquela situação. Aí você me falou também que você teve uma experiência muito interessante com o dízimo, não é? O dízimo é vamos dizer, um pilar da igreja também evangélica, não é? Os evangélicos costumam ser dizimistas. É verdade. Não para fazer barganha com Deus, porque não fazemos esse tipo de coisa. Eu vou dar tanto para Deus para receber X ou receber o dobro, não é por aí. Mas é por uma responsabilidade missionária, uma responsabilidade com a sua própria instituição. Por isso, inclusive, que o nosso programa não pede ofertas, porque o povo que congrega em nossa igreja tem essa responsabilidade missionária pelo programa. É com as ofertas e com os dízimos dos fiéis da nossa igreja que nós pagamos esse programa que você está assistindo. Por isso a gente diz, não envie dinheiro para o programa. Pelo contrário, filie-se a uma igreja evangélica e seja fiel lá no seu dízimo, na sua oferta, que Deus vai te abençoar. E dessa maneira é a maneira mais ética, porque evita que você fique por aí pedindo dinheiro em pessoas que não fazem nem parte daquela comunidade. É verdade. O que aconteceu comigo é que na minha jornada cristã, no começo, em função dos problemas financeiros, eu não era dizimista. Eu sabia que eu tinha que compartilhar por ser membro da igreja, mas a preocupação em arcar com todas as contas fazia com que eu não separasse. Às vezes separava, às vezes não. É até importante você também falar nisso, porque algumas pessoas pensam que a igreja fica cobrando o dízimo do fiel. Não houve essa Pode haver cobrança. Até o ensinamento de que nós devemos ser dizimistas, contribuir com a igreja, mas não é cobrado o dízimo. É uma atitude voluntária, né? Eu procurei voluntariamente o pastor Xavier, que era o pastor da igreja, conversei com ele me mostrou dentro da Bíblia qual seria o procedimento, o que eu deveria fazer e orou por mim. E a tua preocupação é que você achava que era muito pouquinho. Muito pouco. Você não queria dar tão pouquinho assim, né? Tinha essa preocupação e aí eu me tornei fiel no pouco. Quando eu me tornei fiel no pouco, eu percebi o mover de Deus. Como Deus me deu livramentos. Um raio que caiu no prédio onde eu moro, que afetou, por exemplo, instalação elétrica. E a tua casa foi poupada. Meu apartamento foi poupado. Olha aí, grande economia. Economia. Grande economia. O meu irmão se acidentou também, via as mãos de Deus, num acidente, o mover de Deus. Eu percebi que Deus foi cuidando de você. Pouco a pouco, da minha vida, e era necessário. Cada pessoa tem um ritmo. O meu ritmo foi aquele, e aquilo fortaleceu a minha fé. E hoje, Cláudio, você é psicólogo clínico? Hoje eu sou um empresário. Hoje eu trabalho com o Grupo Tecom, Terapias e Consultoria, em Campo Grande. Tem meu consultório no prédio da Bel Air, lá em Campo Grande. E sou um homem, tenho minha esposa, a minha filha, amo a minha família. Tem tua casa própria, tenho teu veículo, ou apartamento. seja, do rapaz que começou num trabalho voluntário, sem ganhar nada, só a passagem de ônibus,
Deus te abençoou? Deus abençoou. Bastante. Deus tem abençoado. E Ele é fiel. Ele é fiel. É importante esse teu testemunho para que as pessoas vejam, né, que realmente a vida com Cristo é bênção espiritual, mas Ele também cuida do nosso pão de cada dia. Nós podemos fazer essa oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É verdade. É verdade. Cláudio, muito obrigado pela tua presença aqui. Você nos abençoou com esse testemunho de fé, de confiança em Deus em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada. Amém. Eu que E agradeço você, a amigo oportunidade. telespectador, continue ligado no programa. Você está vendo um telefone. Temos um grupo aqui que pode te atender, com tempo para te ouvir, orar por você. Mas continue ligado. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus, que se preocupa com você em todas as áreas da sua vida. Fique ligado. Meus amigos, quais são as dimensões do ensino do Evangelho de Jesus Cristo para os dias de hoje? Na realidade, nós temos que fazer o que Jesus fazia. Jesus nos ensinou que nós devíamos ser como Ele. Então nós, que cremos em Jesus Cristo, precisamos imitar a forma do Senhor Jesus. O que Ele fez é aquilo que nós devemos fazer. Jesus nunca barganhou a sua mensagem através de dinheiro. Jesus nunca cobrou das pessoas que elas precisavam de alguma forma dar dinheiro para serem abençoadas. Mas Jesus tinha uma ética e Jesus tinha princípios. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Então, o ministério de Jesus tinha 3 características maiores. A primeira característica era o ensino. Jesus ensinava. Nós precisamos aprender os princípios da palavra de Deus. Toda igreja ética, toda igreja bíblica tem um departamento de ensino, de estudo bíblico. Desconfie sempre de uma igreja que não tem estudo bíblico. O estudo bíblico faz com que a gente aprenda a palavra de Deus, as histórias da Bíblia, os conceitos de certo e errado, e aquilo que agrada a Deus através da sua palavra. E aí, nos estudos bíblicos, você divide o grupo em faixas etárias. Então, adolescentes, jovens, crianças, pessoas mais maduras ensinam com regularidade e aprendem a palavra de Deus. Se você não está vinculado a nenhuma escola bíblica, não precisa ser domingo, mas de um modo geral a escola bíblica é domingo, então nós chamamos de escola bíblica dominical, mas a escola bíblica pode ser durante a semana. O importante é que haja um aprendizado, que você aprenda aquilo que se deve reter. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitas pessoas se metem em confusão e entram em desvios doutrinários e saem do caminho de Deus porque não estudam a palavra de Deus. Estão acostumadas a ir a reuniões onde existe até música e até uma mensagem, mas não há o estudo. A pessoa não desenvolve uma capacidade de raciocínio, de argumentação, de questionamentos, que é muito importante para uma pessoa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Assim, eu queria desafiar você, que está me ouvindo nesse momento, a participar de uma escola bíblica, de um ensino, onde você vai ter toda uma didática, toda uma sequência, e de estudar a Bíblia por setores, por temas, e conhecer aquilo que Deus quer das nossas vidas. Então Jesus tinha essa característica, o seu ministério, ele ensinava. Mas além de ensinar, Jesus também pregava o evangelho do reino.
A anunciação desta mensagem, desse evangelho do reino, não é um evangelho, porque evangelho significa boa nova. Então o Flamengo ganhou, é um evangelho, é para os flamenguistas, para os vascaínos não é tanto assim, mas de qualquer maneira, evangelho é boa nova, e boa nova tem várias finalidades. O evangelho do reino, a boa nova do reino, aí sim, envolve o ministério de Jesus, envolve o nascimento de Jesus, o ensino de Jesus, os milagres de Jesus, os planos de Jesus para a sua igreja, o que Jesus quer da sua vida, o que Jesus quer que você faça para agradá-lo, para louvá-lo. O evangelho do reino é uma mensagem de poder, e tem poder para mudar a gente, muda os nossos costumes, muda a nossa escala de valores, muda as nossas concepções de certo e de errado, nossa escala de certo e de errado, muda, o evangelho muda a gente, muda por dentro, faz de você uma nova criatura, você passa a ter um novo pensar, aquilo que não era importante ganha importância para um homem que tem um encontro com Cristo, e aquilo que era muito importante perde totalmente a importância quando a gente coloca outros valores na frente daquilo que para nós era tão importante. E por isso a Bíblia diz que somos um novo nascimento. É como se estivesse nascendo uma nova pessoa. O Evangelho nos transforma em novas criaturas, em que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, o ministério de Jesus tem, eu já falei, duas características, o ensino e a característica dessa mensagem, dessa anunciação da mensagem do Evangelho, pregando o Evangelho do reino. Agora, existe uma terceira característica no ministério de Jesus. Ele curava, ele se importava com as necessidades das pessoas. Jesus Cristo, ele se importa com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua doença, com a sua limitação, com a sua angústia, com a sua depressão. E o Evangelho no Brasil está crescendo. Todo mundo sabe que os evangélicos estão crescendo em número. E um dos motivos pelos quais os evangélicos crescem é que a mensagem do evangelho vai de encontro à necessidade das pessoas. Algumas pessoas que nos acusam dizem que o evangelho está crescendo porque os pastores pregam a teologia da prosperidade. É verdade. Infelizmente, alguns pastores ficam resumidos a esse departamento pequeno, menos importante, das coisas terrestres, das bênçãos materiais. E isso tudo não tem a importância de um homem transformado no caráter. Isso tudo não tem a importância de um rapaz liberto das drogas. E o que faz essa pessoa se libertar das drogas e esse homem mudar de caráter essa cura, a cura de Jesus, o milagre. Nós cremos que Jesus Cristo ainda opera milagres hoje. É verdade que algumas pessoas estão usando os milagres em interesses próprios e querendo construir impérios por causa disso. Olha, isso tudo um dia virá à tona e os responsáveis, Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós semeamos. Nós vamos plantar, estamos plantando e vamos semear aquilo que plantamos. Deus vai cuidar dessas coisas. Mas você, meu amigo, você, senhora, que está me ouvindo, você fique sabendo, o Evangelho tem 3 características e você precisa conhecer essas 3. O ensino, a mensagem, a proclamação da mensagem do reino. E isso a igreja, o papel da igreja é exatamente esse. É pregar o Evangelho, é ensinar a palavra de Deus e é orar pelas necessidades das pessoas. O que você acha que nos traz todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui nessa emissora? A nossa igreja, os irmãos da igreja se cotizam
Esse programa é pago pelos membros da Maranata, por isso nós não pedimos dinheiro aqui. Você nunca me viu. Em 9 anos de programa, nós da Maranata nunca pedimos um tostão para que você que está nos ouvindo mandasse dinheiro para nós. Não é que o dinheiro não é importante, é sim. Esse programa custa um preço, tem um preço. Os membros da nossa igreja se cotizam e pagam, patrocinam o programa para que você possa ouvir. Mas com que finalidade? Para que você possa ser abençoado, curado, transformado e que o evangelho do reino entre no seu coração e faça de você uma nova criatura e você seja ensinado na palavra de Deus, na teologia bíblica que é equilibrada, para você não ficar aí perdido em tantas variantes, como tem tanta coisa sendo falada e anunciada nos dias de hoje que a gente precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com o ensino de maçonaria. Nós evangélicos, nós não aceitamos a maçonaria. Maçonaria, sociedade secreta, nós não aceitamos essas coisas. Nós não aceitamos ficar agora guardando o sábado, achando que se nós não guardarmos o sábado, nós não vamos para o céu, como falam algumas pessoas. Nós também não aceitamos isso. Todos os dias são iguais, para nós e para Deus. E o débil come legumes. Nós que não somos débeis, podemos comer uma carninha. Mas isso não é o problema. O problema maior é que existem outras variantes mais sérias, que tiram as pessoas da palavra de Deus. E para isso você precisa ser ensinado na palavra, com equilíbrio, para que você não permita que sua família, seus filhos, comecem a crer em coisas tolas, em superstições. O evangelho tem algumas pessoas por aí cheias de superstição. Agora, pastores estão botando copo d'água na frente do púlpito e orando pela água e diz que a água está sendo abençoada, e aí você bebe água. Isso é superstição. Nós não precisamos de água consagrada para sermos abençoados. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, buscarmos a sua presença. Deus vai abençoar você. Mas para isso, meu filho, você precisa do ensino. Você precisa de estudo bíblico para não se deixar levar por essas variantes tão cheias de mentiras, de superstições, de tolices que nós estamos vendo por aí, não é? E são tantas as coisas que nem cabe ficar falando aqui agora. O importante é que você seja ensinado e cresça espiritualmente numa igreja equilibrada, que pregue a palavra de Deus, que não fique andando por variantes, falando para você e prometendo para você coisas que a Bíblia não promete, que o Evangelho não promete, e aí você fica decepcionado se acontece alguma coisa lá na frente, achando que Jesus Cristo ia proteger você dessa ou daquela situação. Venha estar conosco nas reuniões abençoadas da Maranata. Agora, às quartas-feiras, aqui na Tijuca, nós estamos tendo reuniões tão abençoadas. Eu queria, mais uma vez, convidar você para estar conosco toda quarta-feira, 7h30 da noite, pertinho da Praça Sans Penha, na Tijuca. São reuniões abençoadas. Não precisa trazer dinheiro. Você não vai ser cobrado para vir à igreja, nem ser abençoado. Você precisa trazer um coração sincero. Você precisa trazer um desejo de adorar a Deus. Se você fizer isso, certamente os céus vão se abrir. E você, meu amigo, minha senhora, vocês vão ser abençoados pelo Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe você. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha? Está vendo? Esse telefone é importante. Você deve ligar. Mais uma vez eu quero te dizer, ninguém vai pedir voto teu na eleição, ninguém vai pedir teu telefone para ficar mandando coisa para você, nada disso. Nós vamos simplesmente orar com você. Se você quiser colocar o seu nome no nosso livro de orações, para que nós possamos orar por você com perseverança, por favor, fique à vontade. Vai haver sempre alguém da nossa igreja esperando a sua ligação para orarmos juntos, para participarmos de um momento de comunhão na presença de Deus. Então, ligue para a gente. Outra coisa que eu quero convidar você é para estar conosco nas nossas reuniões. Nós temos 12 endereços aqui no Grande Rio. É igreja em Caxias, igreja em Campo Grande, igreja em Copacabana, no Mé, Irajá, Jardim Primavera, São João de Meriti. São 12.
Tijuca. Por que você amanhã não está conosco e traga a sua família para nós adorarmos a Deus juntos, louvarmos ao Senhor e aquele tripé maravilhoso que faz parte do ministério de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava o evangelho do reino e Jesus curava toda sorte de enfermidades. E é isso que nós precisamos, o evangelho completo, o evangelho que fala ao nosso coração, o evangelho que abençoa a nossa vida física, nossas necessidades materiais e um evangelho que nos dá poder espiritual e autoridade para nós enfrentarmos os dramas, os problemas da vida e sabermos que com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus o abençoe, até o próximo programa. Eu queria antes orar com você, meu amigo. Vamos orar juntos? A oração é falar com Deus. Você não precisa decorar uma oração. Você não precisa ficar repetindo a mesma oração tantas vezes. Jesus nos ensinou uma oração tão linda, o Pai Nosso, mas essa oração não precisa ser repetida 50 vezes, 40 vezes. Isso não é isso que Jesus quer de nós, que a gente repita uma mesma oração, mas que nós abramos o coração na sua presença e que a nossa oração parta da nossa alma como um suspiro na presença de Deus. Vamos orar, meu amigo, eu e você, vamos ficar juntos agora nessa comunhão de oração? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai de amor, Jesus, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, o pecado desse homem que está me ouvindo agora e me vendo agora na televisão. Em nome de Jesus, eu te oro por um milagre na vida desse homem. Cura, meu Deus, esse moço dessa enfermidade. Tira esse rapaz desse desejo de droga, de crack, de cocaína, de maconha. Tira esse moço dessa situação. Meu Deus, tira essa menina dessa vida que está entristecendo seus pais. Meu Deus, traz essa menina para um ambiente saudável, bonito, ético, equilibrado. Faz dessa mulher, desse homem, desse rapaz, gente abençoada por ti, que eles possam ser referência de vida, como o nosso país está precisando de lares equilibrados, de famílias abençoadas. Faz isso na vida dessas pessoas, meu Deus. Eu oro por eles em nome de Jesus. Até o próximo sábado, sempre às 8h30, aqui nesta emissora na Band. Que Deus o abençoe.